E hoje tivemos um evento que mudou a direção do mercado de criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está subindo 2% hoje, prestes a formar um padrão gráfico que pode jogar ele lá acima dos 62 mil dólares. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos. Tivemos falas importantíssimas de Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, comentar se mudou alguma coisa naqueles indicadores que a gente sempre olha. Também vou falar aí um pouco sobre o mercado. E pessoal, nesse vídeo hoje eu não vou falar muito sobre as altcoins, porque eu acho que tudo está dependendo aqui do que o Bitcoin vai fazer, quais vão ser os próximos passos, tá? Mas antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rápido, e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. O que está acontecendo aqui, Tainan? O que está acontecendo com o Bitcoin hoje, né? Tá subindo? Primeiro, pessoal, eu acho que essa subida do Bitcoin hoje, ela tem um pouco a ver aí com eventos da macroeconomia, tá? Hoje tivemos o Jerome Powell falando, e apesar de as falas dele não terem sido muito conclusivas, acredito que o mercado interpretou que ele deixou em aberto aí a possibilidade de um corte de juros em setembro, tá? Embora, inclusive um senador americano perguntou para ele lá quando que eles vão cortar juros, alguma perspectiva, ele deixou em aberto, ele não quis colocar um prazo nem nada disso, tá? Mas ele falou que depende de dados, mas eu acho que o mercado interpretou isso bem, tá? O mercado deve estar vendo esses dados aí do mercado de trabalho fraco nos últimos tempos e coisas do tipo, e o Bitcoin subiu, bolsas americanas aí fazendo uma nova máxima, né? Bolsas americanas, como sempre, na máxima histórica, fazendo o SP500 ali, fazendo novos topos, tá? E o Bitcoin, na minha visão, ele está acompanhando esse movimento aí de alta dos mercados como um todo hoje, esse movimento aí de, não vou dizer euforia, né, mas de otimismo aí dos investidores em relação ao que deve acontecer aí com os juros nos Estados Unidos em breve, tá? E do ponto de vista de análise gráfica, o Bitcoin está prestes a formar aqui um fundo duplo que poderia salvar ele dessa região tenebrosa em que ele está nos últimos tempos, tá? A gente vê o Bitcoin aí tendo tocado aí abaixo dos 55 mil dólares nos últimos dias, o que é muito ruim, mas agora aqui no gráfico de uma hora parece que o Bitcoin está fazendo um padrão gráfico conhecido como fundo duplo, que normalmente é um padrão que indica uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Então, Tainan, você está falando que ele vai subir por causa disso? Não, porque precisa acontecer uma coisa, tá? Primeiro, o Bitcoin precisa conseguir romper os 58.400 dólares. Tá? E romper, ele tem que fechar pelo menos um candle aqui do gráfico de uma hora bem acima, tá? Esse candle tem que fechar ali, de preferência acima dos 59 mil dólares para a gente poder falar que rompeu. Precisamos de um candle de força. Se a gente tiver isso, aí a gente pode falar que o Bitcoin vai estar rompendo esse fundo duplo para cima, e o alvo desse fundo duplo aqui, caso seja rompido, será lá na região de aproximadamente 62.600 dólares aqui, tá? 62.500, vamos arredondar, tá? Então, esse seria o alvo. Se o Bitcoin conseguir passar acima ali dos 58.400, a gente pode ter um movimento de curto prazo, né? O movimento até 62 é um movimento relativamente pequeno, mas seria bom para o Bitcoin, poderia sinalizar um fundo aqui nessa região, tá? No tempo gráfico diário ou semanal, a gente continua naquela mesma situação que não é tão boa assim, tá? O Bitcoin, ele está ainda naquela região onde ele pode formar um topo duplo, tá? Não tem rompimento, né? Então não temos um rompimento confirmado, então não dá para afirmar, mas se nos próximos dias acontecer algo que faça o Bitcoin cair, ele pode acabar formando esse topo duplo aqui lá nos 44 mil dólares, tá? Então a gente está nessa indecisão aí, o Bitcoin rompe o fundo duplo do gráfico de uma hora ou o topo duplo do gráfico semanal, né? Não dá para saber, os dois indicam aí direções opostas para o mercado, tá? A gente tem que aguardar, assistir o gráfico e ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Nessa semana vamos ter eventos muito relevantes do ponto de vista macroeconômico. Ainda hoje de noite, nós vamos ter os dados do PMI, do CPI da China, tá? Dado de inflação lá da China de junho. Esse dado é extremamente importante, né? Hoje tivemos os depoimentos aí do Jerome Powell lá no Congresso dos Estados Unidos. Ele foi perguntado sobre várias coisas lá, principalmente ligadas à economia, né? O que eu achei importante lá, tá? Como eu disse, ele não deu prazo aí para corte de juros, então o mercado meio que interpretou que ele pode
cortar os juros em setembro, tá? Ele falou lá que o mercado de trabalho ele não está gerando pressões inflacionárias, que o mercado de trabalho está nos níveis pré-pandemia, então é como se as coisas estivessem se normalizando, tá? Então ele não classificou esse o aumento do desemprego aí que os últimos dados mostraram como algo catastrófico, tá? E sim como algo que está indo para o equilíbrio, então o mercado tende a ver isso também muito bem, né? A fala dele faz sentido e a gente vê aí uma possível disposição dele de cortar juros, tá? A probabilidade ali do mercado, que o mercado precifica de corte de juros nos Estados Unidos, andou aumentando. E amanhã, meus amigos, nós vamos ter mais Jerome Powell falando, tá? Amanhã, às 11 horas de novo da manhã, ele vai estar lá no Congresso dos Estados Unidos de novo, lá, respondendo a perguntas ali de congressistas, né? Falando sobre macroeconomia. Então, amanhã, de novo, a gente pode ter volatilidade. Vamos ver se o tom dele amanhã vai ser o mesmo que foi hoje, tá? Então, tô ansioso aí para ver a fala dele amanhã. Depois de amanhã, na quinta-feira, dado de inflação. Na sexta-feira, dado de inflação. Então, essa semana é uma semana, sim, muito importante para os mercados. Não podemos também deixar de olhar aqui a análise de sentimento do Bitcoin. À medida que o Bitcoin foi subindo hoje, o pessoal foi abrindo posições aí vendidas, apostando na queda, tá? Então, assim, a gente vê o long short ratio caindo e o open interest subindo, né? Mostrando que o pessoal andou abrindo posições aí, apostando que o mercado iria cair, tá? No mais, não temos nada de novo além disso, né? Não temos outros sinais relevantes aí do mercado aqui do ponto de vista da análise de sentimento. A sugestão que existe é o pessoal tá abrindo posição short, se o pessoal tá abrindo posição short, né? Ou seja, posição vendida apostando na queda, as baleias costumam jogar o mercado para cima, mas eu acho que isso vai depender muito mais, amanhã pelo menos, dos dados macroeconômicos e também talvez de rumores ligados a vendas de bitcoins por parte da Mt. Gox. É isso que está sendo a principal narrativa do mercado nos últimos tempos. E quando a gente vai aqui para o mapa de calor da Highblock, a gente vê que está acumulando liquidez, principalmente ali na região dos 58.850 a 59.200, tá a região que a gente tem mais liquidez aqui no mapa de calor aí nos últimos 2 dias, tá? E essa liquidez vem acumulando acompanhada dessa situação que a gente está vendo no TRDR ali, tá? Então, assim, se fosse para resumir o que eu tô vendo hoje no gráfico de curto prazo, né? Gráfico de 1 hora, a gente está prestes a formar um fundo duplo ali com alvo nos 62.500 aproximadamente. No TRDR, temos mais pessoas apostando na queda hoje, né? E geralmente o mercado ele vai contra a maioria das pessoas, então seria um sinal que, na minha visão, indicaria alta, tá? Pelo menos para liquidar essas pessoas. E aqui na Highblock a gente tem bastante liquidez ali acima na região dos 59.000, 58.000 e até um pouco lá na região dos 62.600, tá? Que é justamente onde está o alvo desse possível fundo duplo. Abaixo a gente não vê muita liquidez aqui para o Bitcoin, tá? Então estamos com mais liquidez acima e, na minha visão, se fosse para resumir aí, em poucas palavras, o que eu estou vendo tudo está apontando para alta de curto prazo, pelo menos até os 62.000 ali, tem grandes chances de o Bitcoin ir nos próximos dias, tá? É lógico, tudo vai depender do que vai ser falado amanhã. Se o Jerome Powell chegar amanhã com um tom diferente do que ele chegou hoje, né? Se ele falar que estou muito preocupado com a inflação ou coisas do tipo, ele pode jogar o mercado para baixo, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo. Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Não deixem de acompanhar. No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite de terça-feira. Um bom descanso para quem está chegando do serviço agora e bons negócios. Até mais. Tchau.